Olá, seja muito bem-vindo ao SBOC Play, o canal de vídeo e podcasts da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A gente está no Abril Lilás. Abril Lilás é o mês de conscientização do câncer de testículo. Está aqui o Dr. Diogo Bastos. Dr. Diogo, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e coordenador do Comitê de Tumores Geniturinários. Tudo bem, Dr. Diogo? Como vai? Tudo bem, é um prazer poder estar aqui para falar de um assunto tão importante. Cada mês tem uma cor. Eu até me confundo às vezes com essas cores. Mas por que é importante ter um mês de conscientização sobre esse tipo de tumor? Eu acredito que toda essa campanha dos meses coloridos, ela busca, de fato, ter um momento para se falar sobre uma determinada doença que, obviamente, é importante, né, para falar sobre a doença de uma forma geral, sobre sinais de alarme, sobre medidas de prevenção e de tratamento e até para desmistificar alguns assuntos, né, algumas questões para o público em geral. Então, acho que, de fato, é um momento importante para se falar, especificamente agora, dos tumores de testículo, que são tumores que são, apesar de infrequentes, eles incidem numa parcela da população masculina em idade fértil e que podem, de fato, trazer impactos importantes para os pacientes. Ótimo. Segundo dados do INCA, doutor, ocorre por mais ou menos 430 mortes em decorrência do câncer de testículo, né? Por que essas mortes ocorrem? Diagnóstico tardio? Fala um pouco sobre as consequências desse tipo de tumor. Claro, então o tumor de testículo, ele representa mais ou menos 1% dos tumores masculinos e ele é o tumor mais comum na população masculina entre os 15 e os 35 anos de idade. Então essa é uma estatística importante, ou seja, é um tumor raro em homens idosos, por exemplo. E a maior estatística é que o tumor de testículo, ele é o tumor mais curável, o tumor sólido mais curável que a gente tem. Por quê? Porque nós temos uma série de tratamentos que curam a maior parte dos pacientes. Então, de fato, é uma minoria dos pacientes que acabam falecendo, infelizmente, por uma mistura de fatores, né? Ou um diagnóstico muito tardio, ou eventualmente a biologia da doença. A gente sabe que tem uma minoria dos tumores de testículo que podem ter um comportamento mais agressivo. Mas eu queria deixar a mensagem que a maior parte dos casos de tumores de testículo, na verdade, são curados com cirurgia ou eventualmente com quimioterapia. Doutor, para muitos casos de câncer, quando a pessoa percebe sintoma, ela já tende a estar um pouco mais avançada. No caso do câncer de testículo também é assim? O tumor de testículo, quer dizer, o testículo ele é um órgão que ele fica numa posição que é muito mais fácil o autoexame, né? Um órgão que fica uma parte mais externa do corpo. Então, habitualmente, a maior parte dos pacientes acaba identificando um crescimento do testículo, que pode ter ou não dor associada, mas pode perceber um incômodo, um aumento, endurecimento do testículo e a partir daí procurar um urologista. Então, normalmente os pacientes que identificam isso e já procuram um médico, habitualmente já descobrem a doença numa fase mais inicial, eventualmente sem metástases, em que a cirurgia de remoção do testículo já pode resolver o problema. Outros pacientes já podem, infelizmente, descobrir a doença com sinais de que a doença já saiu do testículo, seja porque a doença tem essa característica ou porque o paciente, às vezes, adia a procura ao médico, tem dificuldade em acessar o médico. Nesses cenários, obviamente, que a cirurgia não vai resolver o problema, mas existem tratamentos como quimioterapia, que, como eu já mencionei, mesmo com metástase, a quimioterapia pode curar e cura a maior parte dos pacientes com esse tipo de tumor. Então, os sinais geralmente é dor, tem algo visual, ele pode ocorrer nos dois testículos, em um só. O que a pessoa tem que ficar atenta? Na maior parte das vezes ocorre em um só. É raro acontecer nos dois testículos, mas isso é possível. Então, na maior parte das vezes, o que ocorre é um aumento progressivo de um dos testículos, que, em geral, vem associado a algum grau de incômodo, tá? Ou, eventualmente, dor. Tá? Não é comum ser uma dor aguda, ou seja, o paciente estava com os dois testículos normais e, horas depois, desenvolve uma dor aguda no testículo, o testículo cresce rapidamente. Isso aí, em geral, são outros diagnósticos, tá? Que pode ser uma infecção do testículo ou mesmo torção do testículo. Em geral, é um crescimento progressivo que vai ocorrendo ao longo de semanas ou, eventualmente, alguns poucos meses. E esse é o principal sinal que serve de alerta para o paciente procurar o médico e, assim, fazer o seu diagnóstico. E existe algum motivo para as pessoas, essa população um pouco mais jovem, né, início da vida sexual e até a metade da vida sexual, serem mais vulneráveis ou serem os maiores casos? Sim, então, na verdade, o tumor de testículo, 85% a 90% dos casos não se define uma causa. Tá? Infelizmente, a gente não conhece a causa da maior parte dos tumores.
10% dos casos, mais ou menos, o tumor acontece por uma atrofia do testículo relacionada a um defeito da migração do testículo, né? Então o testículo ele se desenvolve na região abdominal, na chamada região reto-peritoneal, quando o feto está na barriga da mãe, e conforme o feto vai crescendo, o testículo ele migra para a bolsa testicular, de forma que quando nasce a criança, o neném masculino, né, os dois testículos têm que estar na bolsa. Então a não descida ou o atraso da descida do testículo pode gerar uma atrofia testicular e esse é o principal fator de risco para o desenvolvimento do tumor de testículo e corresponde a 10% dos casos, tá? E uma parcela pequena dos casos tem causa genética. Tem alguma situação que a pessoa pode fazer para prevenir higiene local? Existe algum tipo de vacinação? Nada? Não, infelizmente o tumor de testículo, enfim, como a gente desconhece boa parte das causas, na verdade não há um bom método preventivo. O que ocorre é que, uma vez identificado essa alteração que se chama criptorquidismo, que é a não descida do testículo, a mãe, claro, né, aí tem que ser a mãe ou o pai, vão levar essa criança para o pediatra, para o urologista pediátrico, para que faça um acompanhamento. E caso o testículo não desça para a bolsa testicular, pode ser necessário uma cirurgia para fazer. Então, basicamente, esse seria uma forma de tentar algum tipo de prevenção. Mas o mais importante para o tumor de testículo, na verdade, é diagnóstico precoce. Porque quanto antes é feito o diagnóstico, mais fácil o paciente vai eliminar a doença. Ou seja, ele vai requerer menos tratamento. Não que medidas preventivas não sejam importantes, mas a gente não tem nenhuma específica que vai prevenir o diagnóstico do tumor. Mas a gente sabe que medidas de saúde geral são fundamentais e devem ser seguidas, né? Como exercício físico, dieta, entre outros. Tá. Doutor, quando a gente se alista no exército, antigamente, não sei se isso é um mito, mas que fazia uma fila, os rapazes tiravam a roupa e assoprava. Isso de fato é utilizado? Esse exame serve para quê? Tem alguma relação com possível câncer de testículo ou não? Não, não tem. Na verdade, esse tipo chama manobra de Valsalva e muitas vezes é para ver se a pessoa tem algum tipo de hérnia inguinal. Tá? Então não tem muita relação com a parte do testículo e nem faz parte de avaliação de suspeita de tumor de testículo. Na verdade, a suspeita é mediante ao exame clínico do testículo, né? Então é importante, inclusive, nós orientamos os pacientes a fazer o próprio autoexame no acompanhamento, né? E qualquer alteração ou de consistência, ou abaulamento, ou mesmo um crescimento progressivo, deve gerar, então, exames. Normalmente a gente começa com a realização de um ultrassom de testículo para avaliar a causa. Então esse é o primeiro exame que é feito. E a partir daí, se o ultrassom é suspeito de um tumor, aí são feitos outros exames, como exames de sangue, tomografias, entre outros. Geralmente, a pessoa que apresenta sintomas, que está sentindo sintomas, ela procura um urologista. Isso. Um oncologista entraria num processo, principalmente um diagnóstico? Ou... Normalmente, o primeiro profissional a ser procurado é um urologista, mas veja, o paciente pode procurar qualquer médico, né? Então pode, eventualmente, dependendo do tipo de estrutura de saúde em que ele está inserido, ele pode procurar um pronto atendimento, etc. Mas, em geral, se procura um urologista, porque nem todo aumento do testículo é tumor de testículo. Então, o profissional habilitado para fazer essa primeira avaliação é o urologista. E, claro, uma vez sendo reconhecido o tumor de testículo, os urologistas encaminham para os oncologistas e nós tratamos esse paciente de forma multidisciplinar. Ótimo. A gente acabou de falar desse suposto mito no Exército. Outra coisa que a gente ouve bastante é de que, eventualmente, pancadas, chute de bola de futebol, alguma coisa pancada na região, poderia causar um câncer de testículo. Isso é verdade ou é mito? Não, também é um mito. Na verdade, o que acontece, a gente eventualmente pode ouvir notícias. O jogador de futebol teve um tumor de testículo, o ciclista, né? O outro mito é andar de bicicleta. A verdade é que, como é um tumor que se desenvolve em homens jovens, a gente eventualmente vai ter esse diagnóstico em atletas. Então é natural que isso possa acontecer. E não existe uma relação direta entre pequenos traumas com o tumor de testículo. O que pode acontecer é um trauma maior que gera uma atrofia testicular, eventualmente depois a pessoa ter esse diagnóstico. Mas isso não é um fator de risco estabelecido. Então, bolada de futebol, andar de bicicleta, nada disso, na verdade, tem relação de causa com o tumor de testículo. Excelente. Após diagnosticado o câncer de testículo, o tratamento pode ser quimioterapia, é cirúrgico também, né? O primeiro tratamento, que na verdade é diagnóstico e tratamento, é a cirurgia para retirada do testículo, né? Então é feita essa cirurgia, o testículo é removido. A partir daí é feito o diagnóstico do tipo e subtipo do tumor de testículo, que isso vai nos auxiliar no tratamento.
Então a cirurgia ela serve para diagnóstico e ao mesmo tempo já faz o tratamento da remoção do tumor primário. E depois é feita uma pesquisa para ver se a doença foi para outros locais. E a partir daí se define a necessidade de quimioterapia, entre outros tratamentos. Ótimo. E existem sequelas nesse tratamento? A pessoa pode ficar infértil ou tem impotência, algo consequente disso? Excelente pergunta. Não, impotência não é uma consequência de tratamento, até porque o testículo ele é responsável, tem duas funções principais, né? A produção de espermatozoide, para fertilidade, e a produção de testosterona. Então, quando existe algum risco de infertilidade, normalmente nós recomendamos a coleta de sêmen prévia ao tratamento, para que o paciente depois possa ter seus filhos biológicos. E mesmo assim, muitos pacientes, depois de quimioterapia, podem voltar a produzir espermatozoide no testículo contralateral normal e ter seus filhos de via biológica. Uma outra sequela que pode acontecer é uma redução da produção de testosterona. E que, se isso acontecer, e acontece numa minoria dos pacientes, pode também ser feita uma suplementação de testosterona. Então, na verdade, essa sequela da testosterona, em geral, não é um grande problema. E a questão da fertilidade pode ser administrada através da coleta prévia de sêmen. Em relação à quimioterapia, existem, obviamente, que o tratamento é um tratamento complexo, que tem seus possíveis efeitos colaterais, mas a grande parte desses efeitos são efeitos reversíveis e quase, na imensa maioria dos casos, o paciente, depois que faz o tratamento, volta para a sua vida normal, sem sequelas. Doutor, e há diferença grande no acesso ao tratamento no SUS e na rede privada, ou no SUS já se consegue fazer um tratamento eficaz? Olha, os medicamentos que nós usamos para o tratamento do tumor de testículo, especialmente a quimioterapia, e mesmo os procedimentos cirúrgicos, eles estão disponíveis no sistema público. São medicamentos tradicionais, quimioterapias bastante usuais, então esses medicamentos estão disponíveis no sistema público. Então eu acredito que pacientes do sistema público possam receber tratamentos apropriados, considerados os melhores tratamentos. O risco que existe, obviamente, que a gente tenta minimizar é a questão do acesso. Uma vez o paciente reconhecendo que ele tem uma alteração do testículo, ele conseguir buscar um profissional, fazer os seus exames e ter o seu diagnóstico feito o quanto antes, de forma que eu acredito que tanto o sistema de saúde suplementar quanto o SUS tem condições de oferecer um tratamento adequado para esses pacientes. Dr. Diogo Bastos, muito obrigado pela conversa. Não sei se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final, acredita que é isso? Acho que a mensagem é conscientização. Então, muitos pacientes, quando têm o diagnóstico, falam: nossa, eu nunca ouvi falar de tumor de testículo, nem sabia que isso pode acontecer. Se eu soubesse, eu tinha prestado mais atenção. Então, a mensagem para os homens jovens e para as pessoas que estão no seu entorno, alteração de tamanho, começou a crescer o testículo, tem incômodo, etc. Não espere, procure um médico, procure um profissional para que seja feita uma investigação e, se for realmente um tumor, o diagnóstico e o tratamento com objetivo de cura. Dr. Diogo, muito obrigado. Obrigado por ter vindo ao SBOC Play. Um prazer. Um grande abraço, doutor. Obrigado.